Então apareceu uma oportunidade que nos meus olhos era uma grande oportunidade de comprar uma balada. Eu comprei porque eu gostava. Uma balada famosa, era uma franquia de Nova York. A colheita ela veio de uma forma muito intensa e eu tive esse encontro com Deus no meu quarto, assim, acabado, destruído. E eu fiz uma oração. Eu nunca tinha feito uma oração. Eu nunca perguntei, conversei com Deus e pedi de uma forma tão sincera, de uma forma com o coração aberto. Mas se você existe, me encontra aqui. E eu estava acabado de joelho e aquilo me tomou de uma forma diferente. E eu comecei a deixar de lado. Parei de beber, vontade de sair. Já não queria mais sair. Eu era dono de balada e eu não queria mais ir. Não tinha mais vontade. A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos, meus amigos. Que alegria poder mais uma vez chegar aqui no Resgatando Valores comigo, Zilda Araújo, para dividir mais uma história. Eu já tenho pessoas que já ficam ali esperando os testemunhos. Tem uns que acabam de assistir, já querem outro, calma. Temos aqui mais de 130 ou 140 testemunhos. Cada história de superação, de cura, de milagre. Enfim, você tem aí um canal recheado de bênçãos e milagres. Então, faça-me o favor. Já de início, eu vou começar pedindo. Se inscreva no canal Resgatando Valores, dá seu like, faça seu comentário, pega esse aviãozinho e manda para mais pessoas, para que outras pessoas também fiquem sabendo o que esse Jesus tem feito aqui, só aqui no Resgatando Valores. Coisas grandiosas que Deus ele faz com excelência, porque ele é Deus no céu e também Deus na terra. Eu estou honrada hoje e de início eu mando um beijo grande para minha amiga, psicóloga Cris, que me indicou hoje um servo de Deus, um homem que vai contar um pouquinho das experiências que ele teve. E o testemunho dele tem tudo a ver com renúncia. Será que é fácil renunciar a algo que nós gostamos, que nos faz bem? Ele vai nos responder. E eu ouvindo um pouquinho do testemunho que ele me enviou, eu lembrei muito o que tem escrito na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, no Evangelho, Mateus, no capítulo 16, no verso 24, Jesus ali está dizendo para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E o nosso irmão William, ele fez isso. Para seguir Jesus, ele teve que fazer essas escolhas. Eu quero dar boas-vindas, vindo aqui de pertinho de Campinas, ele está sobre a responsabilidade do pastor André Fernandes, e um abraço a toda a igreja, a todos os irmãos aí de Campinas, temos muitos seguidores lá em Campinas, mas hoje ele tem a alegria também de poder estar aqui comigo para contar para mim e para todos vocês o que Jesus fez na vida do William. Como que foi esse encontro dele com Cristo, de Cristo com ele? Vamos ouvir testemunho? Vem aqui comigo. Eu quero dar boas-vindas ao meu irmão William Mariano Júnior. A paz, querido. Quero que você fique muito à vontade. Você está à vontade? À vontade. Ai, coisa boa. A mesa é tua, o tempo é seu. Deixa-nos saber quem é o William Mariano, um pouquinho só que eu fui buscar, né? Eu fui pesquisar um pouquinho. Eu sei que você era um homem muito fluente. E, enfim, vou deixar você contar quem você é. E fique à vontade, comece da onde você se sentir bem. Tá. Meu nome é William Mariano, tenho 39 anos. Eu cresci numa periferia, uma família muito simples. E sempre
gostei de empreender porque eu vi meu pai empreendendo e sempre buscando como fazer, o que fazer dentro das possibilidades. Eu tenho uma facilidade muito grande em criar, eu sou muito criativo, acho que a graça de Deus de conectar as coisas e fazer, acho que vem muito da família, do pai também. Eu cresci numa família espírita, É meus mesmo? avós recebiam entidades dentro de casa, então era comum, eu cresci vendo isso e para mim era normal. Então, eu não nasci numa família evangélica, num berço, nunca fui de igreja, frequentava igreja católica, ia no centro espírita, então eu fui crescendo sem ter uma conexão espiritual. Sim. Mas isso, eu tive encontro com Deus e foi diferente, que as coisas mudaram depois de um tempo. Mas eu cresci numa família espírita. É. E vocês são em quantos Eu irmãos? tenho uma irmã de 30 anos, uma irmã mais nova, e meus pais são casados há 40 anos, e sempre foi uma família presente. Meus pais sempre deram tudo que, dentro das possibilidades que a gente tinha, eles sempre me deram do melhor, sempre se esforçaram, cresci vendo isso com minha família. E eu sempre trabalhei por conta. Eu fazia sites, eu fazia embalagem, eu era um web design. É mesmo? Eu tinha uma agência digital que era na lavanderia da casa da minha avó. Ah, então era um dom de você criar coisas. Você Isso. gostava de fazer. Sempre fiz, sempre tive essa facilidade, né? E eu tinha uma agência digital que era na lavanderia da casa da minha avó. Aí já fazia site, tudo, já conseguia criar valor ali pela internet, né? Com o que eu tinha. E isso foi em 2015. A gente morava na casa dos meus avós porque a gente não tinha dinheiro para pagar aluguel. Era uma família muito simples. E nessa época, meu pai vendeu um golzinho quadrado que ele tinha por R$ 9.000. E desses R$ 9.000, na época ele vendeu para pagar algumas contas que estavam atrasadas. E meu pai sempre também foi de empreender. Ele teve funilaria, serralheria, ele já foi pintor, ele já fez de tudo. E eu cresci vendo isso dele, né? E eu também sempre gostei de empreender, mas de uma forma digital, que era o que eu gostava de computador. E essa facilidade de criar, eu fazia meus negócios online, né? E ali ele me emprestou R$ 6.000 porque eu tinha a ideia de um projeto, que era um projeto que Deus colocou no meu coração de uma forma que tinha uma convicção que ia dar muito certo aquilo. Eu saía com uma menina que ela trabalhava no salão de beleza. E ela comentou que uma cliente dela ia lá todo mês cortar o cabelo, porque o cabelo dela crescia muito. Ela mandou manipular uma fórmula de uma nutricionista e que ela tomava e crescia o cabelo. Eu falei, nossa, uau, um produto para crescer cabelo. Eu sempre tive a vontade de fazer um produto para vender online, porque nos Estados Unidos é mais comum empresas de um único produto vendendo online, e aquilo é que eu tinha possibilidade, né? E a hora que ela falou desse produto que a cliente dela mandou manipular, foi um produto para crescer cabelo. E aí eu comecei a pesquisar no Brasil e só tinha medicamento, que eram aqueles produtos mais genéricos de farmácia. E Make-up Hair, Pantogar, alguns produtos de farmácia. E ali eu vi que não tinha nenhum produto online para poder vender de cabelo, né, de crescimento capilar. Comecei a pesquisar fora do país e eu vi que era mais comum. Lá tinha, nos Estados Unidos era mais comum. E aí eu peguei os produtos que mais vendiam, né, nos Estados Unidos e olhei a tabela nutricional deles, vi o que tinha em comum entre eles. Aí eu peguei e montei minha própria fórmula. Montei minha própria fórmula e com R$ 6.000 que meu pai me emprestou, eu fiz o logotipo, as coisas que eu já fazia sem custo, né? Porque era o meu trabalho. Mostrei para ele, falei, esse aqui é o projeto, né? Mostrei que isso aqui, me empresta 6.000 que eu te devolvo em 30 dias. E ele acreditou, ele confiou, ele de R$ 9.000 me emprestou 6. Isso foi em 2015. Em 2015
era todo o dinheiro que a família tinha praticamente, né? Meu pai apostou. Meu Ele pai acreditou mesmo, acreditou. né? E ali, com R$ 6.000, eu fui atrás de desenvolver esse produto. Eu fui em farmácias de manipulação, porque era o que eu tinha acesso ali, né? Uhum, O trabalho normal é para você ir numa indústria, só que a indústria ela tem os processos e são mais caros, né, para poder desenvolver em uhum. quantidade. Mas eu também nem sabia. Eu fui no que eu tinha acesso, que era uma farmácia de manipulação. E na farmácia de manipulação, procurei farmácias que poderia fazer e as farmácias não faziam em quantidade. Elas Hum, faziam, poderiam fazer poucos produtos, porque tem que ter prescrição médica, né? sim. E eu precisava fazer pelo menos 100 potinhos, que era a minha ideia de desenvolver 100 potinhos para poder vender online. E fui atrás de farmácia de manipulação e nada. Encontrei uma farmácia que ela falou que faria para mim, só que ela conseguia fazer 3 potinhos. Eu falei pra ela, então tá, faz 3 potinhos de 1.000 cápsulas. Aí Ah, ela, tá. aí ela pegou, deu risada e falou, tipo, não, tá bom, vou fazer para você. Ela fez a granel, numa sacola, assim, a granel, 3.000 cápsulas para mim. Aí eu fui, arrumei os potinhos, um fornecedor de potinho. E a cápsula era rosa, que eu já tinha desenhado o produto, o 3D do produto, Uhum. tudo do jeito que eu queria. E só que eles não tinham cápsula rosa. E tinha que ser rosa, porque para mim era um produto tem que ser diferente. Tinha que ser diferente. É. E eu gosto de design, de desenvolvimento e ali já tinha feito, já tinha idealizado o produto, né? Uhum. E fui atrás de fornecedor, de cápsula rosa, tudo. E arrumei cápsula rosa, passei para farmácia de manipulação. E ali eles fizeram para mim as cápsulas. Meu pai fez uma pá, Hum. na época ele tinha uma serralheria, ele fez uma pá assim com formato de 30 cápsulas. Aí a gente enfiava assim no saco a granel, chacoalhava, ficava as 30 cápsulas na pá, Ah, jogava no funil e fazia os potinhos em casa. Aí eu fiz o rótulo do que ideia produto. brilhante, né? E você teve essa ideia assim, sozinho, veio, vou montar, vou fazer, vou atrás, e aconteceu tudo. Foi porque eu sempre quis fazer um produto para vender online, só que eu queria, Aham, na época eu queria fazer de emagrecer. Só que um produto para emagrecer depende muito de vários fatores para dar resultado, né? aham. Do que a pessoa come, exercício físico, tudo. Já é um pouco mais difícil do que o É cabelo. mais complicado. Aham. E na época eu fazia academia, então era aquilo que eu gostava, né? E aí quando ela falou do produto de cabelo, crescer cabelo, eu falei, um produto resolve isso, né? Não Uhum. precisa de outros fatores. Então, sempre tive vontade de fazer. E quando veio a ideia de cabelo, eu falei, não, é isso, tem que ser o Abraçou a produto. causa. É. E meu trabalho sempre foi, eu sempre trabalhei no digital, né? E aquilo ali me facilitou, as pesquisas, tudo. Uhum. E desses 100 potinhos que a gente fez, com o 3D do produto, eu fiz um Instagram, chama Luminous Hair, né? E comecei a postar foto de cabelo e seguir algumas influenciadoras. E na época estava começando o Instagram ainda. O pessoal estava migrando do Facebook para o Uhum. Instagram, né? Uhum. E ali tinha bastante influenciadores. Eu comecei a mandar mensagem pedindo, falando que eu mandava o produto em troca de divulgação, que eram Uhum. produtos que estavam vindo dos Estados Unidos, né? E ali elas começaram a aceitar. Influenciadores grandes começaram a aceitar, a receber o produto em troca de divulgação. Aí dos 100 potinhos, eu peguei 60 deles, eu mandei para influenciadores, porque Uhum. selecionei os melhores, né, as melhores influenciadoras, e mandei para elas em troca de divulgação. Eu fiquei com 40 em estoque. Aí coloquei o site no ar e elas começaram a receber os potinhos e começaram a postar falando do produto. E o site começou a vender. As primeiras divulgações já começou a ter venda do site. E dos primeiros 40, eu vendi, aí com o dinheiro eu fiz mais 100, depois eu fiz mais 100. Aí só resumindo um pouquinho da história. E isso foi em 2015. 2017, no final de 2017, eu já Uhum. tinha faturado 98 milhões. 98 milhões. 98 Com os milhões. potinhos começando de 100. Sim. Uau! Ali, aí, Nossa, desse-
Glória a Deus, né? Rapidinho Glória a assim. Deus. Hoje eu vejo que foi mão de Deus Foi a desde o mão de início, Deus. porque o meu esforço foi totalmente desproporcional ao resultado. Uhum. Eu terminei o segundo grau da escola, eu nunca pisei numa faculdade e Meu nunca fiz Deus. curso de nada. E eu vejo que foi uma graça ali de Deus que Deus me deu de criatividade e também mão de Deus no projeto, né? Porque é totalmente desproporcional o resultado. Não, é assustador, é alarmante, né? Sim. Uhum. E ali, aí eu comprei uma indústria e aumentei a linha de produtos e os nossos produtos são todos grau 2 da Anvisa, são produtos que passam por teste de eficácia. Então, e deu muito certo, assim, né? E Uhum. nesse tempo eu criei outras marcas, hoje eu tenho produtos em mais de 5.000 farmácias, as Uau. grandes redes de farmácia do Brasil, Drogaria São Paulo, Drogazil, Droga Raia, e tem outras marcas também no grupo. Então agora você tinha sua indústria, é você que Isso, alimentava eu as outras. criei a marca e também É, e comprei a indústria, né? E aprendi muito a desenvolver em curto produto tempo, né, em William? pouco tempo, muito pouco tempo. Uhum. E aí eu comprei uma casa para os meus pais, porque a gente sempre morou de favor, né? Não sempre morou de favor, a gente sempre morou de aluguel. Sim. Mas em algumas necessidades a gente chegou a morar de favor, né? E isso era. Eu via a minha mãe, né, que sofria muito com isso, de, de morar de favor e de passar por algumas situações Uhum. que acabam não sendo Agradável, né? isso. Sim. E ali, quando eu começou a entrar muito dinheiro assim, eu comprei uma casa para mim e a ideia era reformar ela toda porque eu queria construir. E aí, nesse processo, meu pai me ajudou muito, porque eu estava no trabalho e ele gosta, né, de pôr a mão na massa, de Uhum. fazer e, e de ajudar. E ali ele começou a me ajudar na obra. Uhum. Então, muitas vezes eu estava em reunião, muitas vezes ele ligava para mim, William, como que é que você quer isso? Né? Sempre ali perguntando como que eu queria. E, e aí eu comecei a perceber que aquela casa já não era mais para mim, que aquilo já não era mais, tipo, para mim. Eu comecei a entender que aquilo ali, ele tava muito envolvido com aquilo, e eu falei, vou dar essa casa para eles. Mas fiz surpresa, né? Uhum. E ali, toda vez que ele me ligava, o pedreiro tá perguntando não sei o quê. Eu falei, pai, vê aí, faz do jeito, faz da cor que você quiser. Uhum. Ô pai, não mexe o saco, vê aí, resolve aí Começou a para entregar mim, tudo para faz aí do ele. seu jeito, né? Uhum. E ali ele começou a se envolver mais na casa. E aí um dia ficou pronta, aí eu chamei a família, alguns amigos, aí eu gravei um vídeo, porque eu não ia conseguir falar tudo aquilo que eu queria ali para eles. Uhum. E aí reuni o pessoal, fiz um churrasco, aí eu dei a casa para eles de surpresa. Ele E ficou eles, todo nossa, feliz. ficou, Glória a ficou. Deus. E aí nesse tempo eu comprei uma balada. Comprou uma balada? Isso, É. porque eu sempre gostei muito de festa. Eu ia bastante em festa. E ali eu percebi que hoje eu tenho esse entendimento, né? Que, que quando a gente não está alinhado com o Senhor, a graça que Deus nos dá, a gente usa para levar as pessoas para o mundo. Sim. Então apareceu uma oportunidade que nos meus olhos era uma grande oportunidade de comprar uma balada e eu comprei porque eu gostava. E quando eu comprei essa balada, eu fui reformar ela. É uma balada famosa, era uma franquia de Nova York, então ela é bem famosa. E ali eu comecei a pegar para reformar essa balada porque eu queria fazer algumas coisas do meu jeito. Uhum. E quando o meu arquiteto ele entrou na balada, ele tirou uma cortina que tinha assim no fundo, e aí ele viu que tinha um vão. Isso durante o dia, dava para ver o sol assim. É. Aí ele pediu para todo mundo sair lá de dentro porque tava com risco de cair. Aí ele pegou, tirou o forro do teto assim, e aí tinha assim duas vigas quase caindo na balada assim. Se continuasse,
Se não tivesse reformado, ia cair o teto e aquilo ia causar um caos, ia ter um caos Ou ali, matar alguém uma também, tragédia, né? sim. E aí a gente reformei toda a balada e comecei a viver aquilo. E eu gostava muito. Eu comecei a ia toda semana, né? Ia quinta, sexta, sábado, e quando tinha domingo, ia de domingo também. E aquilo ali tinha meu coração. Então, todo o lucro que eu ganhava ali, eu investia lá mesmo. E também continuava com as indústrias do cosmético. Isso, continuava, Certo. fazia todo o trabalho, como a balada era à noite, né? Então eu fazia, mas daquele jeito. Depois a gente começa a perceber que como que o corpo aguenta quinta, sexta e sábado numa balada, às vezes até domingo, como que o corpo aguenta na segunda-feira trabalhar? Não aguenta, né? E só vai se maquiando e deixando de lado aquilo que realmente tem propósito, aquilo que importa para viver uma vida de festa, uma vida de loucura. E ali eu gostava tanto daquilo que eu usava a minha criatividade para prender as pessoas ali dentro. E de fato eu conseguia, porque foi a melhor balada de Campinas por 7 anos. Eu fui dono dela por 7 anos. E passava mais de 1.000 pessoas lá por semana, tranquilamente, sim. As pessoas não entendiam por que ela era boa, mas eu entendia, no detalhe, o porquê. Qualidade do som, qualidade de imagem, DJ, as pessoas que atendem, né? Tipo, só eram mulheres bonitas, o cheiro, a coisa do banheiro. Então, Fazia toda a diferença. gerava aquela experiência que as pessoas entravam e falavam, nossa, uma balada boa. Mas não sabia o porquê no detalhe, né? Mas eu entendia aquilo tudo que eu estava fazendo. Eu viajei o mundo inteiro fui nas melhores baladas do mundo, nas maiores festas que existe, e eu trazia referências e usava e colocava ali, né? Aquilo para gerar aquela experiência. E por muito tempo eu fiz isso, eu usei aquela graça que Deus me deu para poder prender as pessoas ali dentro, as pessoas no mundo. E o mundo, a balada é a porta do mundo, né? Eu falo que é o parque de diversão do inferno, porque você se diverte, você tem tudo que você quer ali dentro, mas uma hora essa conta chega, né? E ela chega. E com tudo isso que você tem, agora você já está um homem rico, com um patrimônio novo, muito novo. Você era feliz? Eu tinha a sensação de felicidade, porque eu passei a entender, né, que a gente tem essas sensações de felicidade quando você bebe, quando você põe um álcool, você usa uma droga, quando você tá com um grupo de amigos, mulheres. Então você tem a falsa sensação de que aquilo é o que você precisa. Sim. E de fato, naquele momento você tem essa falsa sensação, mas na verdade você só está cobrindo com algo que é passageiro, tentando tampar um buraco que não cobre com festa, com bebida, com álcool. É um buraco que tem outro nome, né? E você não tapa com essas distrações, com essas coisas passageiras. Mas eu tinha a sensação que sim. Então, cada vez mais que eu ia para festa, que eu bebia, que eu usava droga, ficava maior aquele vazio, né? Aquele buraco. Então, precisava de mais. E é um ciclo vicioso que você entra e que você não consegue enxergar. Sim. Você não consegue mesmo enxergar. Parece que você só precisa de mais. Você quer mais, mais daquilo, mais daquilo. Quanto mais você entra, mais você quer entrar. É um poço que você só vai cavando. Você não volta, você só vai se afundando. É nesse mundo que você agora está regido. É isso. E aquilo te
deixa cada vez mais preso naquilo, né? E até esse momento, William, você nunca tinha tido contato com pessoas cristãs, porque eu ainda estou vendo que você está bem-sucedido, tinha um dom dentro de você, né? Porque dom depende de é, pessoas sendo evangélico, não é algo de Deus que está dentro do ser humano, para você ter essa inteligência toda, sem nunca ter entrado numa faculdade, para se desenvolver a sua capacidade, uma inteligência que já é sua, e você agora cresceu, né, financeiramente, absurdamente, né, e você não tinha tido contato ainda com Cristo. Quando que isso vai acontecer na sua vida? O que que trouxe você a entender que aquela vida que você estava levando não era uma vida de verdade, de alegria e prazer? Eu fui pela dor, Pela dor. total, assim. Porque por muitos anos eu me juntei com pessoas ruins Uhum, e que era um ciclo de amizade que vai te moldando, né? O ambiente ele vai te moldando uhum, e sem perceber vai te moldando o caráter, vai te moldando as suas atitudes, coisas que você jamais pensaria em fazer, você começa a fazer porque normaliza. Se os amigos estão fazendo, você quer fazer parte daquele uhum. ciclo, né? Então, você quer fazer também porque você quer se sentir parte, né? Sim. Você quer que as pessoas gostam de você. Então, aquele ciclo foi me afundando cada vez mais, porque a gente acaba pedindo conselhos para os amigos que estão do lado. Então, se um amigo seu, se você está com um problema no trabalho, você Uhum, precisa de um conselho, uma direção, você vai pedir para os amigos que estão próximos. E se aquele amigo trai a esposa, se ele trai a namorada, se ele, com certeza ele, ele trai princípios dentro do trabalho, na uhum, empresa dele também. Então ele vai acabar te dando um conselho, uma direção que, que não é certa, talvez uhum, que não é correta. Então esse ciclo de amizade ele começa a te direcionar para lugares que você acaba não enxergando, começa, você só vê depois, né? uhum, E, e eu comecei a. Eu tratei mulher muito. Eu tratei mulher como descartável. uhum, Então, por muito tempo eu fiz isso. Então, eu plantei coisas e pessoas que, que não precisava, que não deveria. E aquilo, eu comecei a colher tudo aquilo que eu estava plantando por muito tempo. Eu comecei a colher quando eu encontrei uma pessoa. uhum, Então, depois de um tempo, eu encontrei uma pessoa que fez exatamente comigo tudo aquilo que eu fazia com outras pessoas também. E ela me traiu com o melhor amigo e na minha casa, assim, era algo que a colheita ela veio de uma forma muito intensa. E eu tive esse encontro com Deus no meu quarto. No meu quarto, assim, acabado, destruído. E, e eu fiz uma oração. Eu nunca tinha feito uma oração. Eu nunca tinha feito. Eu nunca perguntei, conversei com Deus e pedi de uma forma tão sincera, de uma forma com o coração aberto. Mas se você existe, me encontra aqui. E eu estava acabado de joelho e aquilo me tomou de uma forma diferente. uhum, E a sensação que eu tive ali, isso aconteceu depois de um culto que eu ouvi do David Leonardo no YouTube, que eu nunca tinha ouvido também. E aquilo ali me tomou de uma forma diferente. A sensação ali, o que Deus mostrou para mim, que sim, estou aqui, foi diferente. E aquilo ali fez eu começar a entender que tem mais, que tem alguma coisa diferente. E, e eu comecei a deixar de lado festa, eu parei de beber, eu não tive mais vontade de beber.
vontade de sair, já não queria mais sair. Eu era dono de balada e eu não queria mais ir, não tinha mais vontade. E aquilo, eu queria fazer algo diferente, eu queria viver algo diferente, eu queria deixar tudo aquilo para trás. E porque eu já comecei a perceber que aquilo tudo já não fazia mais sentido para mim, sendo que, claro, os amigos que estão do meu lado, eu virei entretenimento para eles, né? Porque esses amigos, eles são legais. Você tá com eles, eles são super legais, né? Você se diverte. E isso, você não quer sair de perto, né? Porque, cara, você vive, Te é faz aquilo, bem, né, naquele momento. Essas faz. pessoas te faziam bem. E aí, a hora que eu comecei a ver traição, tipo, a mensagem apagada, a melhor amigo traindo, começou a vir, tipo assim, toda aquela colheita, toda aquela dor que eu comecei a sentir de uma forma, tipo, que eu nunca tinha sentido antes, nunca tinha passado por isso antes. Eu comecei a entender que aquilo lá não fazia mais sentido com aquela oração que eu tinha feito, com aquela mudança que eu já tinha sentido que aconteceu algo diferente. E eu comecei a não querer ir mais para a festa. E ali eu só ia para eu ia para balada, só que durante o dia para fazer as reuniões que eu precisava fazer. E com a equipe, eu tinha uma equipe muito grande, tipo, de 60, 70 funcionários, assim, que passavam, de que era muita gente. Então eu fazia as reuniões durante o dia, mas à noite eu já não estava deixando de ir, eu já não queria mais ir. Eu queria aquele momento mais eu queria entender mais, ficar sozinho. Aí eu encontrei uma pessoa, uma menina, que eu comecei a encontrar ela na igreja. Ela me chamou, na verdade ela falou que ia para a igreja de domingo. Eu falei, se eu fosse te encontrar lá, né? Ela, tudo bem. Era de uma outra cidade. Aí eu fui. Fui um domingo para encontrar ela. A gente foi na igreja e foi diferente. E aquela mensagem do pastor eu gostei. Era algo diferente. Eu não fui pela igreja no Sim, sim. começo, mas eu fui ali, eu gostei, achei diferente. A mensagem que conectou bastante comigo, assim, que eu senti aquilo diferente. E aí eu comecei a ir toda semana para lá, todo domingo para lá. No início era para ver ela, confesso, mas depois aquilo foi me tomando e eu comecei a criar essa vontade de ir. E aí ela pegou e me deu uma Bíblia. E eu nunca tinha lido a Bíblia. Nunca. Nunca. Eu tinha a noção da Bíblia que era aquela Bíblia antiga da minha mãe, que minha mãe ganhou da mãe dela, que era muito difícil de ler, sabe, aquelas bem uma pequenininha antiga. Eu tinha aquela noção de Bíblia. Eu nunca li. E minha família também nunca foi uma família espiritualizada, né? Eu nasci numa família espírita, eu já fui em missa católica, já fui em tudo qualquer lugar. Então, quando ela me deu uma Bíblia, o pastor me ensinou. Ele falou assim, ele falou para mim, começa de Provérbios para frente. Aí lê um versículo por dia. E eu falei, tá. Ela me deu ali aquela NVI, que é Ele uma veio. linguagem mais simples, né? E eu, todo dia, a hora que eu acordava, antes de pegar no celular, eu lia. Só um versículo por dia. Eu falei, não vou fazer mais, é um versículo por dia. E aquilo, todos os dias, aquela constância em ler um versículo por dia, aquilo foi me transformando, aquilo foi me mudando. Glória a Deus. E aí Deus, ele é maravilhoso. Ele entra na vida do homem, na vida da mulher, quando ele encontra espaço. E deixa ele tomar uma água, ele já vai voltar aqui contando um testemunho, que Jesus vai entrar no coração dele
através da leitura da Bíblia. Ele começou a ler a palavra de Deus e essa palavra vai constrangê-lo a ponto de tudo aquilo que não fazia sentido vai voltar a fazer de uma forma diferente, porque o William vai procurar quem é o dono dessa palavra, quem é o escritor, quem é o criador dessa poderosa palavra que muda e transforma a vida. Né, William? Foi isso que aconteceu? Desculpa. Não tem E problema. aí Glória a Deus. todos os dias lendo a Bíblia, obrigado. E eu comecei a ir pro culto todos os domingos. E o pastor me fez o convite. O que você acha de batizar? Vai ter batismo? Batizar. Sim, eu já tinha o entendimento do que era. Falei, tá bom. Nem pensei duas vezes. E isso fazia uns 2, 3 meses pro batismo, que ia demorar uns 2, 3 meses para ter, né? E como eu já não estava indo mais para balada, eu passava só e eu fazia só as reuniões durante o dia. Falei assim, vou pôr para vender, eu vou vender. E sempre tive, por todos esses anos, eu sempre tive comprador para balada, Sim. porque era uma balada muito conhecida, ela chama Pink Elephant. E é um nome muito conhecido. Em Campinas ela foi muito famosa. E em São Paulo, Nova York. E todo mundo queria comprar para fazer parte daquilo, para falar que era dono. Porque Tinha um peso, né? por ego, por orgulho. E porque quando você é o dono da balada, quando você é o dono da festa, tudo é mais acessível, né? Você não precisa ir atrás de nada. As coisas vinham As coisas até vêm você. até você. E essa facilidade começa a te dar um falso poder de que, cara, eu primeiro começo a escolher o som, depois eu começo a escolher o DJ, depois eu começo a escolher quem entra, quem não entra, quem vai ali, quem não vai. Então isso vai te dando uma sensação, um falso poder e vai aumentando o seu ego, seu orgulho. E as pessoas querem estar perto. Ela quer falar que está com você. Elas querem fazer parte daquilo. Então elas passam por cima de qualquer coisa para estar ali com você. E você consegue ver isso. As pessoas passam por cima de pessoas, passam por cima de caráter, elas passam por cima de qualquer coisa. Isso te traria um orgulho? Não entendi. Você tinha orgulho por ser essa pessoa, dono dessa boate? Tinha. E com todas essas pessoas à sua volta? Tinha. Porque você tem essa falsa sensação de poder, né? Eu tô aqui, é meu. Eu nunca fui um cara arrogante. Sempre tratei todo mundo muito bem. Mas dentro, a gente tem essa falsa sensação, né? De orgulho, enfim. E as pessoas queriam ser essa pessoa. Então, sempre tive compradores. Sempre. Eu nunca quis vender. Porque eu sabia que as pessoas só queriam para falar que era dona, para poder mandar, para poder. E eu nunca quis vender. E aí, na hora que eu decidi, que eu escolhi, falei que agora eu vou vender, porque não faz mais sentido. Fiz um valuation da balada e na época fiz um valuation de 2 milhões. E porque todo o dinheiro que eu ganhei ali, eu investi lá. Então, o teto era todinho coberto de LED, som de qualidade, tudo melhor. O segundo andar era todo de vidro acústico, o teto abria, fechava, era a coisa mais linda. Eu tinha investido todo o dinheiro ali, todo o dinheiro que eu ganhava ali, eu investi ali. E ali eu fiz um valuation e comecei a oferecer para algumas pessoas que já tinham interesse, né, de comprar antes. E nada, ninguém queria mais, ninguém queria. Começou a chegar perto do batismo. E um mês antes eu diminui o preço pela metade. Falei assim, preciso vender, eu vou vender. E nada de vender. E eu chamava as pessoas, comecei a chamar mais, oferecendo mais. E as pessoas começaram a ficar sabendo que estava vendendo. E nada de vender.
Aí na semana do meu batismo, começou a me bater desespero. Começou, sabe, Deus nunca tinha me incomodado daquela forma. Uhum. E eu comecei a ficar desesperado. Falei assim, era de noite, eu chorava. Eu chegava em casa, eu chorava. Falei, não faz sentido. Como? Como que eu vou ser dono de balada e, e me batizar, né? Não faz sentido. E ali eu entrei com um propósito com Deus. Eu nem sabia o que era propósito, né? Mas eu Uhum. entrei e falei, se eu não conseguir vender, eu vou dar. Você ia dar a balada? Porque não faz sentido eu ser Uhum. dono de... Eu me batizar sendo dono de balada. William, mas quando você está indo para a igreja e é dono ainda dessa balada, em nenhum momento alguém quis te parar, tipo assim, você não pode estar na igreja e ser dono de balada. Você tinha essa consciência, alguém te acompanhava? Não, Não, e não. foi então o próprio Espírito que fez com que você entendesse que aquilo não estava certo? Foi. Eu É, nunca tive ninguém falando, você não pode. é. Isso pra mim nunca aconteceu. Por mais que eu mudei o ciclo, já conversava Aham, com outras pessoas, mas sempre muito só mudando de ambiente, de assunto mesmo. Ninguém uhum, pastorando, vindo de perto sim. e acompanhando, E né? você lendo a Bíblia? E lendo a Bíblia todos os dias. Desde quando eu ganhei a Bíblia, Uhum, eu não deixo de ler. Todos os dias, glória a antes de pegar o Deus. celular, eu leio todos os dias. E aquilo você vai entendendo, né? Uhum. A E própria a palavra, própria né? palavra vai te moldando, Vai te né? convencendo. Sim. Uhum, E ali, falei, eu não vou ser dono de balada uhum. e me batizar, não faz sentido. Te entra esse desespero em querer desfazer E da eu só balada. chorava. E eu É. me dava desespero, me dava desespero. O preço que eu tava. E eu diminuí pela metade, Uhum. metade da metade na semana do meu batismo. O preço que eu estava oferecendo só de estoque, equipamento, tinha o dobro. Então, quem comprasse já estava no lucro, se E mesmo assim não vendia. e mesmo assim não vendia. Aí, É. essa semana, eu falei com todo mundo. Eu falei, preciso vender. Uhum. E aí, eu não consegui vender. E aí, 2 horas antes do meu batismo, eu chamei um promotor que já tinha trabalhado comigo. Hum. E ele estava querendo comprar, estava naquele. Eu chamei ele e dei para ele. Eu falei assim, é seu, não quero. Deu. E, e aí eu peguei e fui pro meu batismo. Eu tinha Glória a feito Deus. um jejum, isso era uma sexta-feira, né? Uhum. Aí eu entrei no jejum na quinta-feira e foi a primeira vez que eu tinha feito um jejum e fiquei 24 horas, né, sem comer. E aí, 2 horas antes, eu peguei e dei para ele e fui em paz, assim, era aquilo que tinha que ser feito, parecia que tinha saído um, sei lá, uma mochila muito pesada que estava nas minhas costas, que eu estava carregando. Uhum. E aquilo foi uma das maiores experiências que eu tive de com Deus no meu batismo. E eu fui, era, era em outra cidade, era 1 hora de distância. E, nossa, eu fui tão leve, foi tão bom. E eu me batizei. Uhum. E aí depois disso, você. Tá, e agora, né? 30 eu tinha 37 anos na época. Faz 2 anos e Uhum. meio. 2 anos e meio, acho que foi 2 anos e meio. E ali eu fui. Aí, tá, e agora? Parece que vai virar a chave, né? Parece Uhum. que uau, a vida vai mudar. Vai. Mas tem ainda o processo, né? Da, da colheita de tudo que você plantou. Sim. É, é inevitável, tudo bem. Fez nova todas as coisas, né? Mas você ainda colhe. Tudo bem que você colhe com mais leveza, você colhe com paz, Sim. mas sim, ela vem. E aí parece que tudo
tudo piora, né? Uau, agora que eu me converti, vai, vai acontecer tudo isso. Na verdade, eu aprendi que isso é só Deus abrindo seus olhos para você enxergar a bagunça que estava a sua vida, né? Sim. Nossa, eu baguncei minha vida. Eu baguncei por muito tempo. Você tinha essa consciência? Não, Ninguém tem quando ninguém está tem. naquele lugar. Hum. E, e aí eu comecei a arrumar toda a bagunça. Arrumar, renunciar. E, e você se fortalece na renúncia renunciando, né? E eu acredito que essa renúncia de dar a balada, de entregar, acelerou muitos processos na minha vida. Uhum. Então, eu passei a entender e passei a ter um entendimento e um discernimento muito maior. Quando eu lia, parecia que eu entendia de uma forma muito mais clara, muito mais óbvia, assim. Uhum. Uhum. E eu acredito que Deus acelerou uns processos na minha vida pela renúncia. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ser mais intencional em Uhum. renúncias, né? E por muito tempo, mulher e o sexo, para mim, era minha distração principal. Eu falo que todo mundo tem uma distração principal, né? Uhum. Aquilo que de fato é muito difícil. E eu me converti e a gente tinha relação sexual. Uhum. Eu tava namorando e ela comentava comigo que não era certo, mas eu falava, não, não tem nada a ver. A gente namora, a gente não tá só curtindo, a gente namora, Uhum. né? Não namoro sério. Então sempre tentando de alguma forma convencer daquilo que você quer, né? E com o tempo isso foi passando e a gente estava num momento que a gente estava brigando bastante. E de fato eu queria construir minha família, né? Eu estava namorando justamente para casar e para construir minha família. E com essas brigas eu questionava muito se era isso, né? Se era isso que Deus estava preparando para mim, se era essa mulher, né, a mãe dos meus filhos. E num momento de muita briga, assim, de muito desafio, eu eu entrei com propósito de novo com Deus. E, e eu entrei em santidade. Falei, eu renuncio, eu vou. Eu achava que era ela. Assim, eu vou renunciar toda a minha carne. Eu vou. Aquilo que para mim é um desafio, eu entrego para ter uma resposta. Porque eu preciso de uma resposta. Eu preciso saber se é a mulher que é para eu casar. Porque eu não Uhum. consigo enxergar, mas eu preciso saber se é. Eu preciso que o senhor me responda. Foi assim, e eu só vou ter sexo agora depois do meu casamento. E a partir de agora. E aí eu comuniquei ela. A gente morava junto e a gente passou a dormir em quarto separado. E porque ela também, ela entendia aquilo, só que partiu de mim a ideia de entrar em santidade, entrar com um Uhum. propósito, né? E a gente começou a dormir em quarto separado. E não mudou nada, as brigas continuaram. E as brigas continuaram, só que não tinha o sexo Uhum. para suprir aquele buraco da briga. Porque a gente brigava, aí tinha relação sexual e ficava tudo bem, porque era bom. E Uhum. aquilo supre a necessidade de você enfrentar, de resolver e de conversar, né? Para poder se entender. Uhum. E a gente não conseguia se entender. A gente sentava para conversar e a gente não conseguia se entender. E já era Deus respondendo a, aquele propósito. Porque foi o que eu perguntei. Eu quero saber se é. Uhum. E a partir do momento que a gente passou a não se entender e sem o sexo,
começou a perder o propósito. Porque se eu estava buscando uma família, se eu estava buscando uma esposa para ser mãe dos meus filhos, e se eu não estou se entendendo com ela, Fica difícil, né? perde o propósito, porque eu não quero construir uma família dessa forma. E ali eu entendi a resposta de Deus. Então, a minha atitude de renunciar, de dar esse passo, Deus mostrou daquela forma. E aí eu escolhi terminar o relacionamento, justamente porque perdeu o propósito. O propósito de construir a família, né? E aí terminei gostando dela. Porque eu achei que eu ia ficar com ela. De fato, eu achava que a gente ia ficar junto. Então, eu terminei com ela gostando dela porque perdeu o propósito do relacionamento. E aquilo para mim foi assim, mais um passo de fé, né, de renúncia, e que a gente sempre tem o que renunciar, né? A gente sempre tem aquela distração que é difícil, que não é fácil. É sempre muito difícil renunciar. É uma oração que eu falo, que eu peço sempre para o Senhor, que para Ele mostre para mim as sujeiras que ainda tem em mim, para que eu possa me limpar, porque muitas vezes a gente não está enxergando, né, aquilo que a gente precisa fazer. E todos os dias eu faço essa oração, porque eu não quero trazer nada do meu passado para cá. Eu quero, de fato, ter pensamentos diferentes. Eu quero me vestir diferente, eu quero ter atitudes diferentes, eu quero tratar as pessoas diferente. Então, eu não quero trazer nada do que eu fui. Então, que eu peço que cada vez mais Ele me mostre, né, a sujeira que ainda eu carrego, aquilo que eu ainda posso fazer diferente, mudar, para ser mais parecido com Cristo, né? Que é esse nosso objetivo. E aí eu aprendi que renunciando, né, a santidade me mostrou que, inclusive até o pastor comentou uma analogia, né, do propósito, que ficou muito claro para mim. Quando a gente entra num trem, e esse trem ele está indo em direção ao seu propósito, mas tem as estações, né? E que às vezes a gente costuma descer nas estações e lá a gente acaba se distraindo. E cada vez que a gente se distrai, que a gente desce dessas estações, a gente perde tempo, a gente fica mais longe do propósito, porque a vida ela segue, né? O trem ele segue. Então, eu desci muito em estações, muito. Eu fiquei muito tempo parado em estações. Eu descia muito. E a santidade hoje me mostra que eu tenho que estar dentro do trem. Eu tenho que cumprir esse propósito. Eu tenho esse propósito. E eu vou cumprir ele. E eu preciso estar dentro do trem. Eu não posso descer em estações. E isso... E quando você tem esse passo de fé, que não é fácil para um homem que viveu intensamente o mundo, e quando ele renuncia à carne de relação sexual, de santidade, eu comecei a pegar essa energia que eu perdia para trabalho, para fazer aquilo que de fato tem um propósito. E depois que eu me converti, Deus me deu uma clareza muito grande de propósito. O que é? Tudo que eu faço hoje tem que ter um propósito. Glória a Deus. Então, aquilo que o Senhor permitiu eu ter, minhas empresas, meus produtos, não pode parar em mim. E tem que vir através de mim. Algo tem que acontecer através de mim. E eu comecei a entender, porque eu nunca fui esse cara. Eu nunca fui um cara... Propósito, para mim não tinha essa palavra. E eu era completamente desconvertido. Eu nunca tive essa palavra. E Deus começou a clarear para mim identidade,
começou a mostrar para mim quem eu sou. E eu comecei a entender muita coisa, é, mais clareza de quem eu sou. E cada vez que eu leio a Bíblia, cada vez que eu entendo mais quem Ele é, mais eu sei quem eu sou, né? E eu vou aprendendo isso, eu vou me transformando e vou aprendendo cada vez mais. Então, Deus me clareou a identidade, me deu direção, me deu propósito. E isso, eu sou muito grato, assim, por tudo que Deus está fazendo na minha vida e do que há de vir. Eu comecei uma célula há 2 anos atrás. Logo que eu me converti, veio um amigo em casa, no escritório, ele trabalhava comigo. Ele queria saber o que aconteceu, né? Marcou um café, foi no escritório. Aí ele começou a perguntar, né, da minha conversão. Aí ele falou assim, cara, que legal, vamos fazer uma célula? Eu falei assim, vamos. O que é uma célula? Ele nunca tinha ouvido falar o que era uma célula. Aí ele explicou, a gente reúne, né, o pessoal da igreja, tem um menino que toca violão, a gente fala um pouquinho de Deus. Falei, cara, é o que eu quero. Você quer mais. E ali a gente começou, numa sexta-feira, no escritório. Eram umas 6 pessoas, 7 pessoas, bem pequenininho, bem pouquinho. E aí, aquela primeira vez eu gostei. Falei, legal. Aí no final, falei assim, vamos marcar de novo? Sem ser sexta que vem, a próxima? Assim, pode ser. Vamos fazer de novo. E aí, esquecia da célula. Aí chegava na sexta-feira, ele, a gente tá indo, daqui a pouco tá aí. Falei, nossa, célula. Esquecia da célula. E ficava naquele ciclo de trabalho, né? Aí ele chegava para mim, então chegando, aí fazia a célula e cada vez mais eu queria entender aquilo, porque eu gostava. E aí marcava de 15 em 15 dias. E eu nunca lembrava da célula. E chegava no dia, eu fazia. E ali um dia, eu estava no escritório, a gente fazia toda sexta-feira, começou a fazer toda sexta-feira no escritório. Aí eu estava mudando de escritório. E os dois estavam uma bagunça. Tanto o escritório que eu estava, quanto o outro, porque estava no final de semana de mudança. E aí eu falei, não tem onde fazer, vamos fazer em casa? Eu sugeri. E aí, vamos fazer em casa. Nunca tinha ido um pastor, nem nada. E nesse dia foi uma pastora na célula, convidaram a pastora para para dar uma palavra. E eu achei diferente, achei legal. E nesse dia foi a primeira vez que foi uma pastora, foi a primeira vez que meu pai foi na célula e foi a primeira vez que foi em um lugar que tinha uma piscina. E meu pai era o cara mais improvável para poder se converter É mesmo? na vida, assim, porque os pais dele, ele cresceu vendo os pais dele, meus avós, recebendo a entidade. E era muito forte aquilo que a gente viveu no mundo no espiritual, né? Em centro, em relação ao espiritismo. E ele sempre foi muito descrente. Só que até ali, a minha mãe já tinha se batizado. Depois que eu me batizei, minha mãe se batizou. E eu estava servindo a igreja nesse dia, foi incrível. E aí, nesse dia que eu esqueci de falar da minha mãe, mas esse dia do meu pai marcou muito. Porque foi numa célula. Aí ele ficou lá no cantinho dele, lá no fundo. E a pastora veio, deu a palavra, a gente tocou o louvor. Aí tinha umas 20 pessoas, assim, 20 e poucas pessoas. Acabou a célula e eu sempre eu sempre preparo a mesa. E é aquele momento de comunhão depois da célula. Sempre deixo muito bem preparado, uma mesa posta, porque eu já sei a importância da mesa, né? E ali meu pai sentou na mesa, no momento de comunhão, e ali ele sentou do lado da pastora. Ela começou a conversar com ele, e ela começou a falar de imagem, de coisas que de fato tinha na casa dos meus pais.
E aí meu pai gostou dela, assim, começou a conversar. Eu falei pra ela tirar, isso aqui, brincando. Uhum. E aí a pastora perguntou, mas você é convertido? Ele falou assim, não, mas você é batizado? Ele falou, não, mas eu sou mais crente que muito crente. Porque meu pai, ele não era batizado só, mas ele já via Uhum. muita mudança do que tinha acontecido na minha vida, da minha mãe. E a gente foi deixando, ele foi transformando todo mundo ao redor, né? E aí ela perguntou, vamos batizar? Ele olhou para ela e falou assim, vamos. Ele aceitou Na na mesa, hora. assim. Eu falei, não é possível. Tipo assim, eu tava do lado, eu tava... Uhum. Aí todo mundo começou a gritar, assim, e ela pegou e foi num dia muito frio, mas estava muito frio. Aí ela pegou, a pastora desceu na piscina, aí chamou ele, desceu, aí ela me chamou, eu desci, e aí ela batizou meu pai em casa, na piscina de casa, e aquilo foi, tipo, ó, foi extraordinário, assim. E saindo da piscina, a pastora pegou, olhou para mim assim, ela falou assim, você tem um chamado pastoral. Você sabe, né? Assim, pensei, né? Você tá maluca, né? Pastoral. E, e aquilo para mim não fazia sentido nenhum, Uhum. né? E eu nem sabia. O chamado pastoral para mim é um pastor. Não, não quero. Uhum. Não sou, nada a ver. E passou. E a célula, eu comecei a sentir aquela vontade de fazer. E cada vez mais com excelência, sabe? Uhum. E hoje tem um grupo da célula, tipo, tem mais de 90 pessoas lá no grupo. E já teve células em casa que, tipo, 50, 60 pessoas dentro de casa. Bastante, bastante. E pessoas que viveram um mundo comigo em festas, se convertendo e se batizando na célula em casa. Tipo, 4 pessoas já se batizaram na Maravilha. célula. Uhum. E as pessoas que viviam aquela vida muito intensa, né? Uhum. De balada, de festa, elas passaram a me chamar e perguntar o que aconteceu, né? E queriam estar perto para de fato entender o que foi que Uhum. aconteceu, como que você fez. E aquilo para mim eu comecei a entender que por muitos anos as pessoas queriam estar perto de mim pela pelo status, porque você tem carrão, você tem dinheiro, você tem mulher bonita, você tem status, você tem acesso, você tem camarote, você tem. E naquele momento eu comecei a entender que as pessoas estavam agora querendo estar perto porque você tinha a presença de Deus. Glória a Deus. E isso não tem preço, né? E, Glória a e Deus. eu comecei a entender que você tem que estar disposto, né? Você tem que estar disponível, porque não é um processo fácil, né? Uhum. Não é, as renúncias, elas são difíceis. E, e tem gente que muitos amigos vieram para perto e se batizaram e viveram uma vida intensa ali com o Senhor e de fato tiveram uma experiência. Mas eu comecei a ver que essas pessoas começaram a desistir Uhum. e voltaram para o mundo de uma forma muito mais intensa. A própria Bíblia fala em Mateus 12, né? Que o espírito imundo que volta 7 vezes Uhum. mais forte. E, e ali eu vi muitos amigos caindo nisso, voltando para o mundo e de uma forma muito mais intensa. E eu comecei a entender o porquê. As pessoas, elas não desistem de Jesus, elas desistem do processo.
Porque o processo ele não é fácil. Não é um botão que você aperta e E já resolve, pronto, né? pronto, Deus, uma oração e resolve. E agora eu vou viver uma vida de paz e leve. Não, não é assim. As renúncias, elas são doloridas. Mas as pessoas têm que entender que você, você quer tratar uma dor ou você quer ter uma vida nova? Porque essa vida nova tem um preço. Você tem que pagar o preço para matar esse velho eu, mudando de ambiente, de amigos. Eu deixei tudo para trás. Deixei tudo, 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 tudo. Se tem um ou outro amigo que veio junto, é porque já estava nesse caminho. Porque eu cortei amizade, cortei bebida, cortei festa, cortei tudo. No Instagram dele tem um monte de gente que eu não queria mais ver, já não fazia mais sentido. Porque é o que você consome, né? E eu não frequentava mais esse ambiente. Eu comecei a servir a igreja. Comecei a ser intencional em mudar o ambiente. Porque eu entendi que o ambiente molda, né? Sim. E se você manter naquele ambiente, você vai se distrair. Uma hora você vai cair. Porque o ambiente, ele vai te moldando para aquilo. Então, eu comecei a servir a igreja. Comecei a fazer a célula mais vezes em casa. E o ciclo de amizade ele foi mudando intencionalmente. E aquilo foi me transformando. Aquilo foi me mudando. Você começou a pegar prazer com as coisas de Deus, ter alegria de estar lá. E é isso que acontece quando você quer mais. E quando você está disposto a fazer mais. E eu vi muitos amigos voltando para o mundo, para a festa, porque conheceu amigos que tiveram muito problema com mulheres também. E de excesso, de mais, e querer mais, e se satisfazer com isso. E quando se converteu, foi lá e encontrou uma pessoa que não estava no mesmo caminho, que não estava com o mesmo propósito, que não estava com a mesma direção. E acabaram voltando para o mundo. E começaram a frequentar ambientes de novo. Porque é sutil, né? A distração. É muito sutil. É só mais hoje. Ah, não, só Dessa vez. Só dessa vez. Aí caminho sem volta, né? Não consegue sair. É muito difícil. Só dessa vez, só mais hoje, só um pouquinho. E aí você vê que um pouquinho hoje não vai dar problema. Aí no dia seguinte você vai se arrepender e tá tudo bem. Não deu problema. Aí você volta para aquele ambiente. Se não deu problema da outra vez, então um pouquinho a mais também não vai dar problema dessa. E aí quando você vê, você já caiu. Tá distante de tudo. Isso mesmo. Porque é muito sutil. Não tem o meio termo. Não dá para você ficar em cima do muro, né? É verdade, é verdade. E para ter uma vida reta, uma vida limpa e uma vida de paz, você tem que tirar tudo da frente. Você tem que cortar fora. Não tem como você viver os dois mundos. Eu vivi intensamente o mundo. Eu fiz tudo aquilo que eu quis, sem ter direção, sem ter propósito. Eu achava que era aquilo a vida. E a partir do momento que eu escolhi viver uma vida com Deus, uma vida diferente, reta, que eu vi que existia mais, eu tive que cortar as amizades, porque eu fui motivo de aposta, fui motivo de piada, eu fui motivo de, cara, você foi dona de balada, você fazia isso, você fazia aquilo, e agora quer falar de Deus, agora quer isso. E se você se mantém nesse ciclo, vai chegar uma hora que você vai... Você adoece, você vai... o inimigo vai tentando achar espaço, porque daí vai entrar um sentimento de, mas será que eu estou mesmo no caminho certo? Nossa, mas lá eu tinha tudo, agora eu vou recomeçar do zero. Aí o inimigo vai encontrando território e a pessoa acaba se voltando para o mesmo ambiente antigo. Mas você não deixou isso acontecer.
Você foi tirando essas pessoas do seu caminho. Eu tirando as pessoas do caminho e... Porque essas pessoas te puxam. Não é a hora de você tentar trazer ninguém. Uhum. Porque muitas vezes você tem aqueles amigos mais próximos Sim. que você quer mostrar pra eles, né? Quer mudar a vida deles também, enquanto na verdade quem mudou a sua vida não foi outra pessoa, foi o próprio Cristo, né? Sim. Esse encontro que você teve. E é natural você sair de um lugar ruim e para um lugar melhor e querer trazer alguém que você ama, gosta, porque existe sentimento entre amigos, né? Mas essas pessoas, será que vai ter o mesmo comportamento, a mesma ideia, a mesma cabeça? Vão querer o mesmo que você está querendo naquele momento? Então, eu acredito que as amizades, ela influencia muito as decisões. Por isso que muitas pessoas não conseguem chegar em nenhum tipo de propósito, porque elas são influenciadas amizades. E sair de uma vida da qual você saiu para uma vida com Cristo em santidade, foi um salto. E porque eu quero crer que Deus tinha planos já na tua vida. E por isso que Ele permitiu você chegar onde você chegou. E muito rápido, né, William? E mostrar que a quem de verdade manda é o Senhor na vida do homem. Eu me achava o dono da festa, né? Aí comecei a descobrir que o dono da festa é Jesus. E esse é o nome do meu livro. Tô escrevendo... você está escrevendo ou já Isso. escreveu? Eu terminei agora. Tá. E agora tá... eu acho que acredito que um mês a gente tem o lançamento dele, que é Jesus, o dono da festa. Lindo título. Lindo mesmo. Que ali eu entendi muita coisa na prática, vivendo os processos, as etapas, porque o inimigo ele não é criativo, ele faz sempre a mesma coisa. Eu digo que ele não cria, ele copia, né? Ele só vem copiando coisas. Ele vê algo diferente, ele vai lá e copia. O inimigo é isso. E no livro eu trago muito isso, que as experiências que eu tive, os processos, as etapas de que eu passei, as etapas de que eu vi pessoas voltando para o mundo e por quê. Então ali eu trago um passo a passo do que eu vivi para poder mostrar para as pessoas que, olha, nessa hora é normal acontecer isso. É normal você virar piada. Você vai virar. Mas essa fase passa. Depois é isso aqui. É normal isso acontecer. Porque se a pessoa não tem esse entendimento, ela virou piada, ela não quer virar piada. Ela quer mostrar para as pessoas que ela não é isso. Ela vai lá e volta a ter os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes. Então, se você tem uma clareza, se eu tivesse um entendimento, se alguém tivesse me falado, olha, agora é isso, teria sido mais leve, teria sido mais fácil, talvez, não sei. Mas eu acho que eu preciso passar adiante aquilo que eu aprendi, né? Porque tudo que eu passei não pode parar em mim. Eu estar aqui tem esse propósito. Amém. Porque eu sei que é uma vida suja. Eu sei de onde Deus me tirou. E só quem é muito perdoado sabe. Você falou bem. Só quem é muito perdoado, né? Sabe e quer viver isso, né? Então, eu comecei a escrever e terminei agora. Eu vou lançar esse livro, acho que no próximo mês. Eu vou te mandar um para você. Obrigada. Depois você me conta. E então ali eu aprendi muito vendo e vivendo esse mundo. Vivi de uma forma muito intensa. Tanto é que no primeiro ano de conversão, assim, músicas, tudo que eu consumia, o que eu assistia, quem eu ouvia, tudo. Eu foquei muito em me desenvolver. Você foi bem radical.
né? Em todas Sim, as áreas. Não, eu digo sim. assim, Aham. né? Com muito carinho que eu tô Não, sim, dizendo, tá sim. bom? É porque às vezes as pessoas saem de um hall de pessoas, mas levam alguns hábitos, né? Sim. Vai para a igreja, mas tipo assim, eu gosto de ouvir uma música circular, uma música internacional. Fica com alguns viciozinhos. Sim. Quando você vem. Claro que eu não ia nem te perguntar isso, é porque você entrou. Vem com hábitos. E quando eu falo você foi radical, porque você cortou tudo de uma vez, assim, você não quis ter acesso a nada mais que te afastasse de Cristo. Não tive essa clareza assim de repente, Uhum. mas o Espírito Santo me convenceu muito rápido, vamos se dizer É, assim. sim. Então, eu ia para a igreja, eu estava escutando ali meu sertanejo, as músicas que eu ouvia, e aí alguém falava, põe tal música, Hum, que era um gospel. Aí eu passei e falei, nossa, gostei, é hum, isso? E passei a escutar só isso. uhum, E não que eu não podia ouvir um sertanejo, porque era uma música circular, nem sabia o que era música circular. E ali aquilo, eu só queria ouvir aquilo. E tipo, não foi porque o que pode e o que não pode para mim. uhum, Eu nunca uhum. tive assim, você pode isso, você não pode. De ninguém. Isso foi me convencendo com o tempo. Mas quando você está indo para a igreja, né, tem um pastor na igreja, você passou por algum discipulado antes de descer as águas? Não. Alguém não? Alguém não te orientou a mudança de Cristo na vida? Eu sei que quase 100% do que você já está me contando, eu vejo que é o próprio Espírito Santo te convencendo, te mostrando, te visitando, né? Você está lendo a palavra ela é viva. E ela vai Uhum. entrando e ela fica na tua mente, você vai mudando de comportamento, sendo convencido pelo Espírito Santo. Mas você não teve nenhum tipo de discipulado, ensinamento de uma autoridade espiritual? Não. Não, nunca tive. Eu tive assim, eu Uhum, assistia no YouTube, muito uhum. culto, Ah, tá. todos os dias eu ouvia, e eu estava indo para a igreja uma vez por semana, e aquilo eu fui aprendendo. Uhum. E acho que o aprendendo, consumindo, o próprio Espírito Santo vai te convencendo, né, do que. Sim. Mas eu nunca tive um discipulado. E eu acho que esse foi um erro. Eu deveria ter Não, buscado. talvez não também, É, porque Deus tinha algo especial com você. sim. Tem pessoas que Deus É, trabalha com uma exclusividade, né? Porque tem muitos que passam pelo discipulado e muda ali, depois volta a fazer algumas praticazinhas, né? Entendeu? entendi. Então eu quero acreditar que você foi um exclusivo de Deus para ele te convencer e te limpar mesmo de coisas que você ainda tinha sobre a sua vida. Sim, eu creio. Não é? Mas foi me convencendo, Glória a assim, de Deus. atitudes e muita oração pedindo também. Ajuda dos irmãos, das pessoas que você andava com você, pessoas cristã. É, quando você vai mudando o ambiente, Uhum, você vai ouvindo, vai consumindo coisas uhum. diferentes, né? Os testemunhos, tudo isso vai fortalecendo. E isso vai te moldando, isso vai te É mudando. verdade. Ô, irmão William, e sua família, assim? Porque você deu um salto muito alto de repente. Não quis te matar, não? No começo? Tipo assim, será que ele ficou louco? Como que ele dá um valor desse assim? Porque ele vai agora ser um homem cristão? Por que tantas renúncias? Porque a família não é só a sua, tá bom? Deixa eu deixar claro. É todas as famílias, né? Elas entram na vida da gente. Você não é nem convida, elas já estão ali, dando palpite, dando. Mas a sua família não assustou assim com o seu comportamento? Que eu tô vendo que você está tão transformado com essa graça que você está transformando a sua família. Você está contagiando eles, né? Você levou Sim. Cristo para dentro da sua casa. Mas como foi um pouquinho antes dessa conversão da mamãe, do papai, deles serem libertos para Jesus? Eles não tipo assim, ficou indignado pelo que você estava fazendo? Não, Ficou? não só eles, mas É. de todo mundo ao redor, né? Porque você ficou maluco, você ficou louco. Não quis te internar, não? Não, né? Não, Não, acho que. internar não. Mas você Glória a ficou Deus. louco, não Aham. faz sentido. Calma, não é assim. Mas só Deus, só você e Deus sabe o que ele colocou no seu coração. Uhum. E tá tudo bem, ninguém vai entender. Não adianta explicar, né?
E tá tudo bem. As Isso pessoas não mesmo. vão entender. Uhum. E se você falar, elas não vão entender. E elas vão te questionar, porque elas não ouviram o que você ouviu. É verdade. Então, não faz sentido você ouvir ninguém. Se você já ouviu uma direção, se você já ouviu um caminho, se já tem uma direção, segue. As pessoas vão tentar te paralisar, e não por mal. Uhum, uhum. Elas querem te proteger, né? Porque elas não sabem, elas não estão vivendo esse. E é muito distante as pessoas. Eu falo porque eu vivi, eu era essa pessoa Uhum. do mundo. Elas não tiveram esse encontro espiritual. Elas não acessaram esse lado espiritual, elas não acessaram. E Uhum. tá tudo bem, elas não vão entender. Porque se elas não acessaram, elas não conhecem, elas não sabem. Sim, É sim. totalmente. Parece que vive, é outra coisa, né? É Uhum. outro mundo, de fato. É o mundo espiritual. A hora que você acessa, você começa a ter clareza daquilo que você vivia. E aí você começa, cara, não faz sentido nenhum. Olha, tem mais, existe mais, e tem mais, e eu queria mais. Então, eu entendia que, cara, aquilo que eu senti pode ser maior, pode ter mais, e eu não quero viver outra coisa. E quando Deus colocou no meu coração aquilo que Ele queria, né? Eu poderia ter ido me batizar e não ter entregado a balada, não ter tentado vender. Não, Uhum. não consegui vender. E foi numa fase que eu precisava eu precisava muito de dinheiro. Uhum. Eu precisava muito daquele dinheiro. Então, eu poderia ter esperado. Falei, não, eu vou vender, depois me batizar, não tô indo mesmo. Depois eu vendo. Mas aquilo que Deus colocou no meu coração daquela forma, não importava quem falasse. Não importava. O Espírito Santo te convenceu mesmo. Tipo, eu Glória poderia a falar o que Deus. quisesse pra Uhum. mim, que já não fazia mais sentido. Não fazia sentido. Eu ia me batizar, eu nem era batizado, eu ia me batizar sendo dono de balada. Porque eu já tinha acessado aquilo, eu Uhum. já tinha entendido. Então, sim, teve muita resistência de pessoas falando que é maluco, você é doido, você... dá pra mim. Meu pai É, falou, até brincou, dá pra mim. Eu falei, imagina, não quero pra mim, não quero pra minha família. é. Mas é aquilo que Deus colocou de uma forma que, independente de qualquer coisa, Glória a ia Deus. acontecer. Tem alguma coisa que você se arrepende? Que eu me arrependo de não ter encontrado Cristo antes, de É, não ter tido esse encontro antes. Mas tudo tem um propósito, né? sim, sim, sim. Eu me arrependo muito, assim, de muitas coisas que eu fiz, de muita coisa. Não fui um cara legal. É, ainda bem que ficou tudo no passado, né? Veio para Jesus, aceitou a Ele, a palavra estava limpando, Jesus perdoou todos os pecados. Quando há esse quebrantamento, dá para ver, né, nos seus olhos assim, o arrependimento. Eu fiz, tá, mas não faz mais. E tá tudo bem. Que você mesmo disse, as consequências elas virão, mas o Senhor vai estar com você, o Sim, Espírito Santo vai te sim. dando direcionamento, te levando, te trazendo, isso pode, isso não pode mais. Depois de toda essa mudança radical, eu posso dizer, que você teve, alguém te reconhece hoje assim, como novo William, que o ciclo de amizade, lugares que você frequentava e que não frequenta mais, quando você encontra algum deles, não sei se você encontra, mas é notório assim essa transformação na sua vida, porque não está muito longe, né? Foram coisas de 2, 3 anos aí que Jesus entra mudando a sua vida. Assim, tem bastante. É. Porque as redes sociais também potencializam isso, né? Uhum. Então, por muito tempo eu fui postando intencionalmente aquilo que eu estava fazendo. Hum. E essa constância, por muito tempo, vai normalizando as pessoas entenderem, né? E eu recebo mensagem, nossa, que eu te via assim, agora eu te vejo assim, tipo, glória a Deus, olha isso, você era... E agora eu comecei a gravar uns vídeos no meu Instagram, que eu nunca fui de gravar vídeo. Hum. Eu sempre fui muito tímido, não pegava na câmera, não filmava. E eu comecei a gravar alguns vídeos e
as pessoas comentam, encaminham, né? E sempre tem um comentário, sempre alguém chama falando sobre isso, sobre mudança, porque é um contraste muito grande. Sim, Tipo, sim. você pega. Eu ia muito em festa, eu viajava o mundo inteiro viajando em festa, eu ia pra festa. Então era o que eu postava também, eu postava, vivia aquilo. Então, esse contraste ele tem, porque de repente você começa a postar uma vida com Deus em célula, em igreja, com pastor, com... Alguém já falou assim, eu quero descobrir o que você tem, ou quero... Acho que quero descobrir, não chega a ser nesse nível, É, mas se aproximam querendo ir pra célula, então me chamam, pode ir na célula? Pode, na claro. verdade estão indo para descobrir o que que É, acontece lá, né? só não falam, né, É, dessa forma, mas é como age, assim, é, se convidando para ir. Então, minha casa está sempre aberta para isso, sempre chamo, sempre convido. Então, as pessoas vêm procurar e se aproximar, né, glória a Deus. por conta da mudança, da transformação, né, que é nítido, assim. Lindo o seu testemunho, William, lindo o seu testemunho. Então você ganha seu pai, você ganha sua mãe para Jesus, eles estão batizados São, hoje, né? são Você congrega ali na Lagoinha, em em Alphaville, né? Alphaville, isso. Tá firme com Jesus e vai ficar até quando ele Tá voltar, né, firme, William? sim, sim. Glória a Deus, glória a Deus. Quando a gente descobre a nossa maior distração, É, fica mais óbvio, assim, o caminho que você deve seguir e o que serve e o que não serve, né? Que você tem uma direção. Então, isso acho que facilita muito pra gente ter o entendimento, né? Porque as pessoas, pelo menos as pessoas que eu convivi, elas não têm esse discernimento de entender aquilo que qual que é o maior desafio que vai me puxar de volta para o mundo, né? E todos nós temos, temos, e quando a gente cria consciência disso quanto antes, fica mais leve o caminho, não mais leve, fica mais fica seguro no caminho de Cristo isso, e dificulta mais a possibilidade de você querer voltar. porque você sabe o que pode e o que não pode, É, né? isso Então fica mesmo. mais óbvio, né? Glória a Deus. E para mim era esse desafio de santidade, e que quando eu entrei, eu comecei a entender muitas coisas. Eu tive uma experiência absurda, assim, em relação a propósito que Deus me mostrou na pele, assim. Eu fui para a Coreia do Sul ano passado. Na volta, eu parei na Turquia. E passar um dia na Turquia. E lá na Turquia, eu não sabia, mas é conhecida, tipo, mundialmente, porque é muita agência de modelo lá na Turquia. E as turcas são, tipo, muito bonitas, né? Então, a hora que eu desci lá, parei pra conexão, né? Fiquei um dia. Eu fui andar na rua à noite e eu vi muito movimentado, aquele lugar todo cheio, muito cheio. E muita mulher bonita, muita modelo, tipo, de todo o mundo, né? Todo tipo de mulher, homens muito bonitos. E era conhecido por publicidade e agências de modelo. E eu não conhecia, não sabia. E eu saí à noite e, e as turcas, elas ficavam olhando, sabe? E aquilo, eu falava, nossa, diferente, né? E eu não ficava retribuindo o olhar, porque de fato, eu estava solteiro, mas aqui eu não vou encontrar nada, não vou encontrar a mulher da minha vida aqui, que vai ser a mãe dos meus filhos. Eu tô de passagem, é um dia só que eu vou ficar. Então eu não ficava estimulando aquilo. E eu saí para jantar, voltei, parei numa loja para comprar roupa. E na loja comprando umas roupas diferentes, e um vendedor veio me atender. Eu separei um conjunto que eu gostei, dei para ele. Aí eu fui experimentar mais roupa. Aí eu voltei, mostrei para ele e ele apontou pro caixa, que ele já tinha levado pro caixa, aquelas que eu tinha gostado. E aí eu fui até o caixa para pagar. Aí eu cheguei no caixa, tinha uma mulher muito linda, uma menina muito bonita assim, de longe ela apontou para a sacola, ergueu para a roupa, eu só fiz joia, nem olhei para a roupa. Eu só fiz joia, olhei e eu tava admirado com a beleza dela. E ela veio, pegou o restante, colocou na sacola
E eu paguei e fui embora. Cheguei no hotel, era umas 11 e pouco, meia-noite quase, que fica até mais tarde lá. Cheguei no hotel, fui tirar a roupa da sacola, uma roupa de mulher. Falei, nossa. Olhei no celular o nome da loja e já tinha fechado. Já fazia uma meia hora que tinha fechado. Falei, nossa, fiquei muito nervoso na hora. E eu sou bem calmo, sou bem tranquilo. E, nossa, a viagem inteira, tipo, uma viagem longa, mais de 30 horas de viagem. E eu fui super de boa, nunca me estressei com nada, foi tudo bem. E ali me irritou muito aquela situação. Falei, não acredito, porque eu tinha gostado muito da roupa. Era uma roupa muito diferente, eu não ia achar no Brasil. E ali eu fiquei muito nervoso, comecei a pesquisar, aí eu vi que no dia seguinte tem a mesma loja no aeroporto, e era 24 horas. Falei, bom, eu vou mais cedo no aeroporto e troco no aeroporto. Aí cheguei no aeroporto no dia seguinte, fui trocar, não, aqui a gente não troca porque é uma franquia. A gente só troca na loja principal. Falei, nossa, fiquei mais nervoso. Como não troca? Não falei, mas como não troca? Fiquei pensando, questionando. Falei, não acredito, vou perder uma roupa de mulher. Não, não Onde que faz você... sentido. É. E eu fiquei bravo ali na hora. Tipo, aquilo, sabe, o senhor permitiu, assim, ter aquela sensação. Eu fiquei muito bravo com aquilo. E entrei no avião, fui embarcar, fiz uma oração. E aí o senhor falou para mim, quando você tira os olhos do propósito, daquilo que você busca, você pega aquilo que não te serve. Nossa. E aquilo, para mim, foi um alívio, porque eu tava muito nervoso. E ali eu entendi o propósito. E foi um alívio, mas eu chorei tanto, assim, de aliviado, porque, de fato, se eu quero uma família, se eu tiro os olhos disso, eu pego aquilo que não me serve, que era uma roupa de mulher. Não vai me servir. Eu tirei os olhos do meu propósito. E aquilo me virou uma chave muito grande. Em todo momento, em qualquer situação, não tire os olhos do propósito, daquilo que você tem em direção, daquilo que você busca. Que nem o trem, né, que eu comentei. Não Sim. desce a estação, porque você pode ficar preso lá com pessoas que estão lá faz mais tempo que você e que vão te prender ali, que vão te consumir e que só vai te atrasar do propósito de viver aquilo que o Senhor tem para você. Forte isso. E você fez sua experiência também, É, né? Muito interessante. Se você não olha nela e não se distrai, ela não tinha trocado de eu teria sacola. visto que ela É. mostrou uma roupa de mulher que não era minha. Meu Deus, você tá vendo? Detalhes, né? São detalhes Detalhes. que o Senhor permite a gente passar para que a gente vê e perceba que temos que estar mesmo conectado com o céu o tempo todo e de olho no propósito. Achei muito interessante, foi interessante. Esse é meu testemunho. Muita coisa aconteceu nesse tempo, acho que de uma forma bem resumida, né? Até que sai o livro, né? É, Quando quiser voltar aqui para lançar seu livro, você também fica muito à vontade, porque eu obrigado. sei que se o seu testemunho deu um livro, então você contou uma parte da parte da parte. Sim. E somente aquilo que o Senhor permitiu, né? Porque a maior intenção de nós gravarmos testemunho, fazer o podcast, não é querer que as pessoas se exponham aqui. É, que tudo isso que você passou na sua vida sirva também para outras pessoas de experiências assim, que a fé delas venha a ser acrescentada. Pensando, se Deus tirou o William, que era dono de uma balada, de uma boate, um homem rico, um homem cheio de dinheiro, de mulheres, de festas, de tudo, mas não tinha o que de verdade alegrava a vida dele, que era Cristo, porque é uma vida vazia, né, William? Pode ter tudo, se não tiver Jesus, está vazia. E é um vazio do tamanho de Jesus, né? Aí, ó, tá Que quando vendo? você põe, acaba.
Você não precisa Nada buscar preenche, mais. né? É. Quando Cristo não governa a Uhum. casa, que nem vem da família que não conhecia Jesus. E tá tudo certo, não tinha tido momento, não foi o momento de conhecer. Cristo entrou na hora certa, no momento certo, né? Ninguém foi lá pregar para você Jesus, ninguém bateu lá, viu? Você quer aceitar? Não. Foi o constrangimento, né? Que Uhum. também eu quero crer que Deus permitiu que pôde parar você. Sim. Porque eu digo que quando o homem não para por si, Deus chega e para ele. Porque ele tem esse poder, né? Aí ele parou você naquele sentimento, falou, poxa, né? Comigo isso não pode acontecer. Então, quando o homem acha, ou a mulher acha que ela é alguma coisa, que ele é alguma coisa, ah, Deus, então ele tem o poder de falar, não, eu quem sou, né? E aí entrou, salvou, libertou, perdoou. Hoje você é um homem transformado. Para a glória de Deus, né, Amém. William? Sim. Glória a Amém. Deus. Mas antes de nós terminarmos, e depois você vai fazer uma oração, e eu quero carinhosamente, gente, esse papo tá tão bom, tá tão gostoso aqui, né? Não tá? Uma Tá. atmosfera espiritual assim, onde nós podemos dividir aqui experiências, né? Um pouco do conhecimento do William, que carinhosamente nos atendeu quando eu falei: "Você tem vontade de contar o seu testemunho?" Ele: "Sim." E homem já é um pouco mais difícil, mas ele quis vir aqui contar, não para mostrar que ele foi, não, ele quis vir aqui contar para mostrar o poder de Deus na vida do homem. Quando o homem deixa esse Jesus, abre o coração para esse Cristo entrar. Ele estava em um buraco, vamos dizer assim, que não tinha fundo, não tinha fim, não tinha fim. E Jesus foi lá e resgatou o William, trouxe ele para cima, limpou, tirou todas aquelas coisas podres, pecados, Jesus perdoou. E se ele permanecer, né, que Uhum. existe ainda aí um segredo, Sim. os que permanecer, Jesus vai completar e dar muito mais, e já está dando, né, William, daquilo que aparentemente ele entregou assim. Porque se fosse olhar para o valor, nossa, 2 milhões eu vou dar, vai falar, esse homem tá doido. Só que nós temos um pai, né, que ele é dono do ouro, da prata e pode fazer muito mais. Glória a Deus. Mas antes de nós terminarmos, eu ainda, eu ainda gostaria de fazer aqui uma pergunta a você. Hoje, você sendo esse homem restaurado, que renunciou uma vida, uma posição, já estava em um certo poder, e você renunciou para ficar com Cristo, para andar com Jesus em obediência. Se hoje você, sendo esse homem agora, cheio do Espírito Santo de Deus, deparasse com esse William lá atrás, um pouquinho, 5 anos talvez, prepotente, arrogante, que olha as mulheres assim, né, de uma forma bem sutil, que você mesmo disse. O que que você diria para esse William totalmente sem Jesus, vazio de tudo? Não deixar, não deixar o dinheiro chegar antes de Deus. Porque o dinheiro vira seu Deus, né? E se você não está alinhado com o Senhor, o dinheiro vai te direcionar por caminhos que você não pensaria, que você não gostaria de seguir. Mas se já chegou, cria consciência disso, de que tem mais, existe mais. E isso só te potencializa para viver um propósito em paz e leve, um caminho de paz que não é dinheiro, festa, bebida, droga, mulher, nada disso vai suprir essa necessidade de você viver um caminho de paz em Cristo. E eu acho que é isso, Melissa. Glória a É Deus. porque eu deixei o dinheiro chegar antes de Deus. E esse é um alerta para Uhum. quem ainda não deixou, mas para quem chegou tem tempo e tem uma vida mais leve. Glória a Deus. Deixar o dinheiro chegar antes de Deus. Eu creio que tudo que você teve antes de aceitar Jesus foi até Deus permitiu você ter.
e você chegar onde você chegou, para que hoje você tivesse esse testemunho, né, de transformação, de renúncia, porque não é fácil, mas não é impossível. Quando Deus tem um propósito na vida do homem e da mulher, ele vai aonde o homem ou essa mulher está para resgatar para a glória dele, né, William? O que a gente acha que o sucesso é você ter dinheiro, carrão, Vai e mulher, desce, né? status. Uhum. Mas sucesso de verdade é você ter propósito, né? E é a sua fé guiar o seu trabalho, guiar as suas decisões. Isso para mim é sucesso. Uau! Então você é um homem de sucesso? Isso. Glória a Glória a Deus, Deus. né? Glória a Deus. Lindo seu testemunho. Que Jesus continue te fortalecendo, segurando nas suas mãos. Não solte de Jesus por nada, Amém. porque não vale a pena. E a nossa vida é um suspiro, né? Hoje nós estamos aqui, mas a gente nem sabe se amanhã vai chegar. Então nós temos que estar guardado e seguro em Cristo, crendo que não existe ninguém nesse mundo que pode fazer por nós aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário, que é morrer para que nós, né, sejamos todos salvos. E um pouquinho antes do William fazer uma oração, eu gostaria muito de pedir carinhosamente, para só um minutinho. Só um minutinho. Coloque a mão no teu coração e receba essa oração. Não tem problema o que você está fazendo hoje. Talvez você está aí achando que não tem mais jeito, não tem solução, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer da sua vida. Ai, pare um pouquinho. Se você chegou aqui nesse podcast, eu vou dizer assim, não faça nada. Pare um pouquinho, não faça nada. Pergunte para Deus. Tenha um particular com Deus. Você não precisa ser cristão. Observa que o William, ele vem de uma família que não tinha esse entendimento de Jesus Cristo. O que eles faziam era a verdade deles. E está tudo certo. Porque enquanto Jesus não chega, a luz não chega, as trevas não podem sair. Então, para eles, aquele era uma verdade. E eu digo sempre que aqui a gente não fala sobre religião, porque a religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. E como que esse Jesus Cristo salva? Quando nós entendemos que nós depende dele, da graça dele, do perdão dele, reconhecemos ele como Senhor das nossas vidas. Observa que o William, ele tinha tudo à sua volta, à sua altura. Ele, o que por último poderia ser era Jesus Cristo, porque o dinheiro, né, supria tudo. O dinheiro era o Deus dele, ele disse isso. Mas Jesus tinha um plano com a alma dele. O diabo não quer seu dinheiro. O diabo não quer seu carro, ele também não quer sua casa, ele não quer seu poder, ele não quer seu conhecimento, ele não quer seu diploma, ele não quer seu anel de formatura. Ele quer sua alma, porque é a sua alma que está em jogo. Então, não tem problema se até hoje você pecou, você fez muitas coisas erradas. Acredite que Deus ele pode entrar aí onde você estiver, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, nessa madrugada, nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, ir de encontro com as suas necessidades e mudar a sua vida como mudou a vida do filho dele aqui. Jesus quer fazer isso, porque senão não teria motivo e razão, né, William, de nós estarmos aqui falando deste amor que nos constrange todos os dias. Então, pare um pouquinho, coloque a mão no teu coração, receba essa oração, mas receba com temor. Receba pedindo para Deus, entra, muda a minha vida. Ah, na sua vida está tudo 100%, glória a Deus, a sua casa. Mas você lembrou de alguém que está passando por um processo irreversível? Porque pode não ser o dono de uma boate, mas pode estar lá dentro, vivendo no meio das drogas, na prostituição, no roubo, no crime, não sabe. São pessoas que não vê saída, não vê resgate, né? Mas Jesus ele tem esse poder de resgatar essa pessoa através das nossas vidas, que somos instrumento dele aqui na Terra. Quer mais? Se inscreva no canal Resgatando Valores, pega esse link aqui, manda para mais pessoas, que essas bênçãos não ficam aí só em você. Envia para mais pessoas, para que essas pessoas possam também entender que em Jesus, só em Jesus, há possibilidade de todas as coisas serem transformadas.
tá bom? Pode orar, irmão William, por favor. Pai, obrigado por nos dar a oportunidade de falar do Teu nome. Obrigado por me dar a oportunidade também de testemunhar o que o Senhor fez na minha vida. Que essa mensagem, Pai, ela chegue para as pessoas certas, para as pessoas que estão num ciclo vicioso, que elas não conseguem enxergar a saída, e que isso possa ser transformado através da Sua palavra, da Tua vontade. Pai, dê clareza do propósito de cada um, clarifica a identidade deles, Pai, para que eles possam entender quem eles são em Cristo Jesus, e que cada passo que eles forem dar em direção ao Senhor, Pai, que o Senhor clarifique toda a sujeira que ainda há e dá força para que ele se limpe cada vez mais, assim como o Senhor me deu, Pai. Que essa mensagem seja tocada, seja que ela transforme corações, que ela transforme vidas, que esse podcast chegue cada vez mais longe, Pai, que é o que o Senhor tem feito. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que está assistindo, a saúde, e que o Senhor dê discernimento e sabedoria, Pai, para que todos possam renunciar cada vez mais. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Você quer fazer algum agradecimento? Se você quiser deixar seu Instagram, se você quiser, tá bom? Você fica muito à vontade, porque acontece, ninguém passa pelo Resgatando Valores e fica a mesma coisa não, tá bom? Alguém vai querer fazer alguma pergunta lá para você, Legal. ou até mesmo pedir uma ajuda, uma orientação. E não sei, de repente, porque quando eles não te encontram, eles vêm até mim, olha, ele não responde lá, e não sei o quê, passa para mim. Gente, vou aproveitar aqui, eu não posso, por questão de ética, tá? Eu não posso passar número de celular de nenhum convidado, não posso. Eu deixo no Instagram, na descrição do vídeo, que daí você entra lá, manda mensagem. Se ele não responder, você manda outra, uma hora ou outra, ele vai parar um pouquinho, vai abrir lá a caixinha de mensagem e aí tomara que você responda, tá bom? Sim. Meu Instagram é William, com 2 L's e M de Maria no final, William Júnior e um S no final. Tá, William então Juniors. pode colocar lá na descrição do vídeo, né? Isso, pode ser. E você vai responder os meus Vou responder seguidores? todos. Pode Ok, deixar. então aí, viu? Que Deus abençoe você, Amém. meu querido, tá Obrigado, bom? viu? Poderosamente a sua vida, a sua família, e o seu futuro tá nas mãos dele. É tão bom, né? Ai, eu já ia me esquecendo, mas olha, ele trouxe para mim de uma lembrancinha. E eu, com certeza eu vou usar e vai crescer, né, William? Vai. É da sua marca, né? Isso. Vai chegar a linha todinha. Bom, ganhei, muito obrigada. Chegar o kit completo. Uau! Muito obrigada mesmo. Que Deus prospere. Tudo que vir na sua mão seja abençoado, tá bom? Leva meu abraço aos seus pais, à sua família, à sua igreja. E querendo Deus, você volta assim que o livro estiver pronto para você concluir. Ficou alguma dúvida? Você queria perguntar alguma coisa? Vá lá no comentário e coloca lá, porque o William vai responder. Vou responder. E ele disse que o livro já está finalizando. Daqui uns 30 dias, mais ou menos, querendo Deus, ele voltará aqui contar um pouquinho mais das experiências que ele está tendo com Jesus nesta caminhada que não tem fim. Porque até que ele volte, nós continuaremos. E quando ele voltar, nós vamos continuar com ele lá, entendeu? É maravilhoso o serviço de Jesus que está conosco, né, William? Todos os dias. Muito, muito, muito obrigada, tá bom, meu irmão? Obrigado. Foi um prazer muito grande receber aqui, juntamente com meu filho. A sua presença nos alegrou, o seu testemunho enriqueceu a nossa fé e faz de fato entendermos que a maior riqueza, o maior valor é aquilo que Jesus colocou dentro de nós. Amém. Obrigado. Tá bom? Eu que agradeço o convite. Agradecer a pastora Cris, né, E a por ter me Cris, indicado. um beijo, a Cris, gente. A Cris é psicóloga, ela já teve 2 vezes no meu podcast e tá devendo voltar, mas como ela é muito corrida, eu aguardo, eu sou super paciente. Ela foi, eu esqueci de falar, ela foi na célula várias vezes. Ela foi né? na sua célula? Ela foi dar palavra lá várias vezes.
E ela é uma bênção, ela tem Ela feito é. muito pela célula, pela nossa família, o carinho dela é enorme. Ela ajuda muito, aquele conhecimento, aquele dom, né, que Deus colocou na vida dela. É maravilhoso. E você já prega a palavra? Não, Não por enquanto, né? mas a gente Ah, tá... tá bom. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é Deus que cumpre todas as promessas, tá bom? Amém. Vai dar a família do sonho, depois, quem sabe, vai. Ele tem essa calma de pastor, não tem? Eu vejo que ele tem essa calmaria de pastor, e para Deus, nada, nada é impossível. Ele vai atrás daqueles mesmo que não são, aqueles que ninguém dava nada. Ele levanta e coloca assim em lugares especiais. Tem Mais lugar, improvável possível. exato, que só chegamos porque é Jesus, né? Amém. Coisa boa. Ai, como eu termino? Eu termino esse podcast com meu coração regozijando de alegria. Desse tamanho aqui, que quase está explodindo dentro de mim, de alegria. E não é uma alegria, gente. As pessoas falam, Zia, você está alegre todos os dias? Eu estou alegre todos os dias. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Então, se eu for parar para olhar para os problemas, para as dores, para muitas coisas, eu vou viver como? Chorando, feia, porque a tristeza nos deixa feia. Então eu tenho que estar feliz, porque aquele que está comigo é maior, como diz a Bíblia, é maior do que o meu problema. Eu não vou resolver mesmo, então eu entrego nas mãos do Senhor e confio. E eu confio assim, atribuindo graças a Ele, conversando, rindo. Muitas tristezas eu deixo no canto, vou alegrar a vida de outras pessoas. Tem dores que a gente coloca no bolso para alegrar, para curar, para transmitir uma palavra de amor e de conforto, né? Quando, de repente, eu esqueci que eu estava com problema, eu esqueci que eu estava com aquela dor, eu esqueci que eu estava com tantas coisas para resolver, porque Cristo, que é a minha força, que é a sua, que é a nossa força, Ele nos ajuda. E quando Jesus está conosco em todos esses momentos de tribulações, tudo fica leve. O dia fica leve. As lutas você olha assim, você já não vê mais nem como luta, você já vê como vencedora daquela luta. E é isso, servir Jesus é prazeroso, tá bom? Recebam todos o meu carinho, o meu abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Voltaremos a qualquer momento com mais um testemunho, querendo o Senhor, porque enquanto eu confio, Ele faz. Deus abençoe a todos.